Certo? Boa noite. Que Jesus possa continuar aqui nesse ambiente. Certamente que Ele está. Vocês já estão em sintonia já desde cedo, pelo que a gente pode observar. E a gente sabe também que a espiritualidade amiga da casa, ela chega bastante cedo para justamente preparar o ambiente vibratório, o ambiente doutrinário, para que quando a gente for chegando já vai respirando esse ar melhor, essa tranquilidade, essa calma que todo mundo precisa. Principalmente no momento de estudar, de aprender, Precisamos estar com a nossa mente bem à vontade para o aprendizado, para o estudo. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos prepara para que nós possamos enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida, do nosso cotidiano. Se isso não está acontecendo ainda, é porque estamos desatentos, Mas nós não somos espíritas pela primeira vez. Sabemos que o espiritismo ele já providenciou muita gente, para esse tempo agora, o tempo da transição, o tempo, não diria só da transição, porque a transição ela começou muito antes, começou já na época de Jesus. Mas eu diria no tempo da culminância da transição. Nós estamos no olho do furacão da transição, vamos dizer assim, em que a Terra, o nosso planeta, vai começar a receber espíritos diferenciados. Interessante que Antônio de Pádua, que é o mentor espiritual desta casa, de trabalho de oração, ele veio numa época difícil. Jesus o enviou para cá, numa época muito difícil, na Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média foi um período tão negativo para a humanidade, do ponto de vista da melhoria moral, Porque, do ponto de vista das artes, do ponto de vista do conhecimento, não. Foi bom, Nós sabemos que o Renascimento, o movimento renascentista, colaborou muito para que nós estivéssemos no avanço que nós estamos agora. Porém, a parte moral, a parte espiritual, ela ficou realmente muito aquém da parte intelectual. Jesus, portanto, mandou vários representantes, inclusive dentre aqueles que foram as 500 pessoas que começaram com Jesus depois que ele ressuscitou, Ele apareceu várias vezes para os seus discípulos e teve um momento que ele se reuniu no Monte das Oliveiras, ele materializado, porque ele já tinha desencarnado já há um tempo atrás, Então, mais ou menos 500 pessoas naquela noite, nada por acaso, estavam saudosas, com muitas saudades de Jesus. E aí elas se reuniram, Pedro, alguns apóstolos, se juntaram a essas pessoas, e ali Jesus conversou com elas e disse que estaria conosco até o fim dos séculos, ou seja, ele prometeu que nunca nos abandonaria. Porque muitos daqueles apóstolos, muitos discípulos, ficaram com medo, depois que Jesus morreu, de que nunca mais pudessem vivenciar os momentos, os ensinamentos que Jesus nos deu aqui na Terra, Então, essas 500 pessoas, elas foram encarregadas por Jesus de encarnarem em diversos pontos do nosso planeta para justamente tentar trazer as mensagens do Evangelho, não deixar o Evangelho ser esquecido de jeito nenhum. Então, Antônio, Francisco e tantas outras personalidades da Idade Média ligadas à Igreja tradicional, à Igreja Católica, Ainda não havia a Reforma Protestante. Então, a maioria desses espíritos encarnaram para ajudarem por meio da Igreja confessional, que era a Igreja Católica. E o interessante disso tudo é que eles trouxeram seus poderes, Os poderes do espírito, porque mediunidade, ela é um poder que nós temos. E quanto melhor nós usarmos esse poder, melhor para todo mundo. Não somente para nós, mas para quem estiver também junto da gente. Então, foram muitos enviados de Jesus durante o período da Idade Média. E Francisco e Antônio
foram duas personalidades que se destacaram bastante nesse período da Idade Média, em que Jesus, não é, se fez presente através dessas pessoas, homens e mulheres, que vieram naquela época com o propósito de, através da mediunidade, mostrarem a existência de Deus e a sobrevivência do Espírito. Imaginemos, né, meus irmãos, que até hoje, século XXI, tem gente que não acredita na sobrevivência do Espírito. Acha que depois da morte é um nada. Inclusive Kardec, não é? Ele dedica um capítulo exatamente a esse ponto no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, quando ele fala, não é, sobre, aliás, na sua primeira parte, quando ele fala sobre o porvir e o nada. Existem ainda pessoas nihilistas que acreditam que morreu, acabou e pronto. Não é? Existem os panteístas que acham que depois da morte, aí o espírito da pessoa volta para o todo universal, se mistura como se fosse uma gota de água no oceano. Ou seja, há pessoas que têm as mais diversas crenças. Nós temos esse conhecimento através dos cursos de filosofia, não é? De teologia, de tantas coisas, inclusive o Espiritismo também nos fala sobre isso. Então vejamos, hoje a gente não precisa ficar dando demonstrações da nossa mediunidade para ninguém. Não há mais essa necessidade, até porque a grande maioria das pessoas já sabe que a mediunidade é um fato material, não é somente espiritual, é um fato material. O médium, ele provoca fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos inteligentes, não é? Então, a mediunidade não é nada sobrenatural, é uma paranormalidade, ou seja, paranormal é o que está ao lado da normalidade, né? Então não há nenhum segredo, não há mistério, não há extraordinário, maravilhoso. Existem fenômenos que nós temos condição de provocar. Agora, alguns fenômenos mediúnicos nós ainda não temos essa condição. Não porque não mereçamos ter, porque ainda precisamos aprender. Então, Antônio, por exemplo, ele era portador de uma mediunidade tão anímica, não é? Porque os fenômenos que ele provocava eram bem anímicos, ou seja, da própria alma dele. Então, ele provocava alguns fenômenos anímicos admiráveis, que nós ainda não temos condição de realizar. A maioria de nós somos médiuns naturais. Existem aqueles nossos irmãos que trazem a mediunidade consigo mais do que uma faculdade do espírito, trazem como um mandato, não é? Como uma tarefa, como uma missão a cumprir. Então a mediunidade ela passa a ser coadjuvante de uma missão que aquele espírito escolhe na sua vida física, na sua próxima encarnação. Nós temos vários exemplos, como o caso de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Dona Zilda Gama, de Raul Teixeira. A gente ficaria aqui o dia todo falando de muitos médiuns portentosos que trouxeram a mediunidade como uma missão. Mediunidade nunca será uma expiação. Mediunidade é uma prova. O espírito vai provar que ele é corajoso, que ele é perseverante, que ele é tolerante. Então a mediunidade vai dar ensejo para que essa criatura seja alguém que se destaque não por ser uma celebridade, mas por ser uma pessoa que se esforça, que luta para vencer suas más tendências e suas más inclinações. E a mediunidade, ela é bem escolhida. Emmanuel vai dizer em uma das suas mensagens que a maioria dos médiuns, os médiuns em sua generalidade, são pessoas que erraram muito em outras encarnações. E escolhe a mediunidade como uma forma de andar na linha, de seguir um roteiro mais severo, não no sentido da pessoa sofrer, de ficar magoada, de ficar, atormentada, mas no sentido de vencer suas más tendências. Como é que ela faz isso? Ela faz isso em nome de Jesus. Então a mediunidade verdadeira é a mediunidade da caridade, do amor a Jesus, porque ele deixou várias e várias orientações
acerca de como usar a mediunidade. Dê de graça, foi a primeira. Dê de graça a sua mediunidade, como de graça você recebeu ela de Deus. Então, o médium que cobra, o médium que fica com o dinheiro dos livros que ele psicografa, está equivocado, não é? Está afrontando a sua própria dignidade. Então, a gente tem Antônio de Pádua como um desses 500 que estavam ali com Jesus, naquele momento que Jesus se despedia, realmente agora ele se despedia mesmo, da humanidade do ponto de vista como pessoa que viveu aqui, né? Como encarnado, que conviveu conosco durante mais ou menos 30 e tantos anos. Mas ele continuaria no mundo espiritual, né? Cuidando de cada um, porque nenhuma ovelha vai se perder, foi o que ele disse. Né? Uma forma carinhosa de nos tratar como ovelhas. Nenhuma ovelha que meu pai me confiou vai se perder. Ela pode até se desviar, mas eu vou lá e trago ela de volta. Como ele fez, né? Deixou 99 em segurança e foi atrás de uma que se perdeu ali, que se desviou. Então nós temos nessa criatura chamada Jesus, nosso governador espiritual, nosso amigo incondicional de todas as horas, nosso médico, psicólogo, sociólogo. Jesus é tudo que a gente possa imaginar do ponto de vista das funções que uma pessoa pode exercer na sua vida física. Então, meus irmãos, Antônio é lembrado muito aqui no Nordeste, né? A gente fica perguntando como é que um santo, né, europeu, porque ele foi canonizado, não é, pelo Papa Gregório IX, no ano de 1232. Então, como é que um santo europeu vira moda aqui no Brasil, né? Fica tão famoso aqui no Brasil? É que, na verdade, Antônio foi trazido na tradição desse comemorar o período, porque o dia 13 é o dia da morte, né? 13 de agosto de 1231 foi o ano que ele morreu, com 35 anos. Mas, a partir de então, ele começou a ser muito, digamos assim, venerado pelas pessoas, porque quando ele estava encarnado, ele era uma pessoa que ajudava muito as pessoas carentes, principalmente mulheres, que naquela época era muito importante que uma mulher, quando fosse se casar, ela levasse um dote para o marido dela, não é? Então, o pai se esforçava para que a filha levasse. Na época de Jesus, eram as dracmas. Tem lá até uma parábola que Jesus fala de uma senhora, não é, que perdeu uma dracma. Ela botava no cabelo, ela usava as dracmas, que eram como se fosse a herança que ela tinha, o dote que ela tinha que apresentar no casamento, ela ostentava no cabelo. E um dia ela perdeu uma das dracmas e saiu procurando dentro da casa. Jesus fala uma parábola sobre isso. Então, na época de Jesus já era moda, não é? As mulheres levarem para o seu casamento algum dote. No caso, na Idade Média, ainda prevalecia essa crença, essa prática popular. E aí, às vezes, a moça não tinha dinheiro para levar. Então, possivelmente até o casamento nem acontecesse, né? Então, o que é que Antônio fazia? Ele dava dinheiro, ele emprestava dinheiro para que as moças pudessem se casar. Então, diante dessa perspectiva de ajudar as casadoras, né, ele ficou sendo um santo casamenteiro. Quando ele se canonizou, mesmo até antes, ele já era venerado assim pelos portugueses, como alguém que ajudava moças pobres a levarem para os seus casamentos algum provento, né? E aqui no Brasil, essa fama chegou aqui. Por quê? Porque os portugueses vieram colonizar o Brasil, né? E trouxeram para o Brasil essa prática, essa, digamos assim, essa lenda sobre Antônio. Conta-se que uma moça queria casar e ela orava todos os dias, né? Pedia a Santo Antônio, me arranja um marido, Santo Antônio, eu quero me casar, e nada, e nada, e nada. Até que um dia ela sonhou com Santo Antônio. E ela disse, Santo Antônio, por favor, me ajude, eu preciso me casar. Eu disse, minha filha, eu posso lhe ajudar, mas pelo menos saia de casa, né? Vai andar um pouquinho, porque ela ficava lá dentro de casa, como é que ela ia arranjar um marido trancada dentro de casa? A gente tem que fazer a nossa parte, é ou não é? A gente pede as coisas a Deus, a gente pede as coisas a Jesus, a Maria, a quem quer que for, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então ela precisava sair, pelo menos, para os homens, os rapazes verem ela, acharem ela bonita e assim por diante.
Então, Antônio veio para o Brasil, né, com essa prática. Amanhã, que é o dia 13, que é o dia de comemorar a sua data aqui no Brasil, né? Então, muitas mulheres ainda estão ligadas. Hoje mesmo eu estava na minha aula de Pilates e algumas colegas estavam justamente comentando sobre essa questão das simpatias que se fazia no dia de Santo Antônio para a gente se casar, da aliança, da bananeira, de botar ele de cabeça para baixo, de amarrá-lo, de jogar ele não sei aonde, enfim, tantas coisas que as pessoas inventaram para que Antônio, não é, na sua infinita bondade e misericórdia, ajudasse. Mas o que acontecia com Antônio é o que acontece com os espíritos que já se desenvolveram bastante, né? Então, Antônio ele era reconhecido no meio católico por ele ser uma pessoa muito devotada a Deus, virtuosa, tinha muitas virtudes. Então, por conta disso, né, foi inclusive o fenômeno que o tornou mais famoso, que foi a sua bicorporeidade para salvar o pai dele, não é, da forca, da morte, foi o fenômeno que definiu, que decidiu que ele fosse canonizado pela Igreja Católica, virasse santo, né? Porque para ser santo tem que ter feito milagres. Como as pessoas elas não tinham esse conhecimento de que não existem milagres, mas leis naturais, que todos os fenômenos que acontecem na natureza não tem nada de excepcional, fora da normalidade, pelo contrário, obedecem a leis divinas criadas por nosso Pai Celestial. Então, foi um fenômeno da sua bilocação, ou seja, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que motivou a igreja, o Papa, no caso, Gregório, né, a canonizá-lo como um dos santos da igreja. Então, Kardec vai tentar explicar, ele explica isso, melhor dizendo, no livro dos Médiuns, trazendo o exemplo de Antônio de Pádua para que a gente entenda melhor como esse fenômeno acontece. Então, a gente tem nessa lenda, né, de Santo Antônio vários milagres. Ele era digamos, um plurimédium, né? Era como Chico. Chico era um médium, né? Porque não deixou de ser, está na espiritualidade, porque a mediunidade ela nos acompanha também até a espiritualidade. A gente vai ver vários casos de mediunidade no mundo espiritual, nas obras de André Luiz, a vida do mundo espiritual de André Luiz, aquelas 13 obras, começando em Nosso Lar e terminando em E a Vida Continua. Nós vamos aprender que a mediunidade ela também se sustenta no mundo espiritual, porque ela é uma faculdade do espírito, então ela nunca vai deixar de existir. O que vai acontecer é que ela vai melhorando a cada dia, nossa sintonia, ela vai ficando cada vez mais fina com as entidades superiores, quando a gente educa, quando a gente canaliza a nossa força mediúnica para o bem. Então, as nossas vibrações melhoram, a nossa saúde física melhora, tudo melhora quando a gente usa bem esse poder, essa faculdade chamada mediunidade. Então, a lenda de Santo Antônio, não é? Ela está ligada a diversos milagres que ele fez. Claro que a gente anotou alguns, porque o tempo não é suficiente, não é? Para a gente discuti-los todos, mas a sua fama mais, digamos, né, a sua fama mais, digamos, relevante é a de ser um santo casamenteiro. Então, a devoção a ele também acontece em Portugal. Nós temos lá em Portugal um templo chamado Antônio, né, Santo Antônio, e em Pádua, na Itália, que foi para onde ele foi exercer a sua função de padre, lá chama-se Capela de Santo Antônio de Pádua. Como é que ele tinha contato com com Francisco de Assis? Ele foi participar de um evento, não é? Em Pádua, foi quando ele conheceu Francisco de Assis e se tornaram muito amigos, inclusive ele se converteu e se tornou também um padre franciscano. Então, Francisco e Antônio, na verdade, estavam ali como representantes de Jesus naquele período tão difícil da humanidade que foi a Idade Média, para justamente com a bondade, com a enorme capacidade de tolerância e principalmente com o grande conhecimento que ele tinha, né? Ambos,
tinha um conhecimento muito grande e sobre a vida religiosa, sobre a teologia, né? E Antônio ainda tinha uma vantagem sobre o Francisco, que era de ser um excelente orador. Ele tinha, além de ter um grande conhecimento teológico, ele era excelente orador. Então as pessoas se encantavam em ouvi-lo, não é? Por conta disso aí. Então, a imagem dele é sempre associada a Jesus. Inclusive, ele traz no colo, não é? A imagem, o ícone de Antônio, ele com uma criança no colo, e aquela criança simboliza a sua intimidade com Jesus, não é? Nosso irmão mais velho. Ele nasceu Fernando, não é? Ninguém nunca imaginava que o nome, eu mesmo nem imaginava que o nome de Antônio de Pádua, porque geralmente a pessoa quando ingressa no seminário, não é? Para ser padre, ela, às vezes mudam os seus nomes. E no caso dele, ele mudou também. O nome dele é Fernando Martim Bulhões. Nasceu numa família rica, em pessoas prestigiadas, do ponto de vista social, mas nunca ostentou riqueza, nunca se aproveitou da sua condição, não é? Diferente de Agostinho de Hipona, que depois se tornou Santo Agostinho, que era um rapaz também muito rico, mas que ostentava a sua riqueza e até abusava da sua riqueza, e depois ele se converte e se torna uma outra personalidade muito forte da igreja, um pai da igreja também, que é Agostinho, Santo Agostinho hoje. Mas Fernando, ele sempre foi uma pessoa muito simples, e desde criança ele já demonstrava suas qualidades, principalmente esse lado bom, generoso que ele trouxe já consigo. Então, segundo a nossa doutrina, não é? A doutrina espírita, que é a única doutrina que realmente se debruça sobre a mediunidade, ela vai indicar que Antônio, ele era realmente portador de diversos tipos de mediunidade. Vidência era o mais comum. Aliás, vidência é o comum de todos nós. Cada um de nós aqui, todos nós aqui podemos já ter visto o espírito desencarnado e nem notou a diferença. Porque o médium, ele nota quando a pessoa não é encarnada. Já nós aqui nem percebemos. Podemos ter conversado com alguém desencarnado e não percebemos a diferença. A vidência é comum tanto para a gente como para os animais. Os animais também veem espíritos. Só que com a diferença, os animais não são médiums. Eles não têm como trazer para a gente o que é que o espírito está fazendo ou está dizendo, não é? Ele vai acuar, ou ele vai latir, ou ele vai balançar o rabinho, mas ele não vai saber passar para a gente o que é que o espírito está dizendo para ele, ou como é que o espírito está, digamos assim, na sua aparência. Já o ser humano, aí sim, esse tem a condição, porque a intelectualidade já permite a mediunidade. Então, ele tinha essa condição de vidência muito, muito clara. Ele também tinha a mediunidade de premonição, de materialização. Eu peguei esse livro aqui, que eu ganhei de presente, Mediunidade dos Santos. E aqui fala-se, né, de grande parte desses santos da igreja e que tipo de fenômenos eles demonstravam quando eles estavam aqui com a gente. Então, no caso de Antônio, ele precisou salvar o pai dele. O pai dele lá em Lisboa, do outro lado do oceano, e ele do lado de cá, na Itália, no interior, não é, da Itália. Levaria-se, no mínimo, 3 vezes para ele chegar em Lisboa. E ele chegou na mesma hora. Como isso pode acontecer? Depois, né, depois do caso passado, é que as pessoas vieram saber que realmente Antônio esteve presente no momento em que seu pai poderia ter sido enforcado, acusado de ter assassinado uma pessoa. E além de ter livrado o pai, ele conseguiu encontrar a pessoa que realmente era o assassino, para que seu pai fosse liberado daquela acusação. Então, ele tinha essa condição. Agora, é fácil isso? A pessoa está em 2 lugares ao mesmo tempo?
Pode estar até em 3, em 4, em 10, em 20, no mundo inteiro. Os espíritos explicam como esse fato acontece, né? Através de um fenômeno chamado de irradiação. Então, o espírito pode irradiar-se em diversos pontos diferentes de onde ele estiver. Então, Jesus pode ser visto ao mesmo tempo, se ele assim o preferir, em vários pontos do nosso planeta ao mesmo tempo. Isso chama-se irradiação. No caso de Antônio, ele conseguia já estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente usa a expressão, vai tirar o pai da forca, né? Geralmente a gente usa essa expressão, quando uma pessoa está muito apressada. Hoje mesmo eu falei isso no trânsito. Um cidadão estava fazendo zigue-zague no meio do trânsito. E aí saiu assim, sai já sem a gente querer. Eu acho que ele vai tirar o pai da forca. Atribuir essa expressão a Antônio de Pádua. Eu acho que já estava sintonizada com ele. Não é, Joana? Então, Antônio de Pádua, ele conseguiu, não é, pelo fenômeno da bicorporeidade, é assim que é chamado, ir até Lisboa e de lá ele se materializar. Como isso é possível? Esse espírito, meus irmãos, ele precisa ser um espírito muito evoluído já para isso acontecer. Não que nós um dia não possamos provocar esse fenômeno, mas nós ainda não aprendemos como fazê-lo. Ele já tinha em si essa condição. É uma condição não somente orgânica, mas é uma condição também espiritual, né? Porque o espírito, ele deixa seu corpo físico num lugar e ele se desloca perispiritualmente, ele se projeta para outro lugar. E lá, ele pode, inclusive, se materializar também, como foi o caso de Antônio. Talvez seja difícil da gente entender hoje, porque esses fatos não são conhecidos de todas as pessoas e nem muito menos discutidos nas academias. Talvez daqui a uns 10 anos, 15 anos, as universidades, não é, os centros de estudos acadêmicos podem se debruçar sobre os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes. Hoje em dia, o que mais se vê é sinestesia ou algum outro fenômeno, mas esse tipo de fenômeno mediúnico é mais complicado de as pessoas discutirem e até, não é, tentarem aprender. Então, Santo Antônio, ele era portador da mediunidade de clarividência. O que é clarividência? É você ver uma entidade espiritual nitidamente, com riqueza de detalhes. Essa é a clarividência. De você ter certeza que aquele espírito ali é alguém que você conhece, é alguém que já viveu no planeta, é alguém que está realmente ali para lhe ajudar, para lhe trazer alguma informação, enfim. Então, essa era uma das mediunidades do Antônio, não é? Outra, a vidência, que essa é a mais geral de todas, a mediunidade de bilocação, ou bicorporeidade, que foi a que ele usou, não é, para salvar o pai dele, mas também a de premonição, que são as lembranças. A premonição é aquela mediunidade que a gente pensa que sonhou com aquilo. Na verdade, quando a gente se emancipa do corpo físico, não é? Nosso corpo fica descansando na rede, na cama, no sofá, no chão, aonde ele estiver, mas o espírito consegue se emancipar desse corpo físico e viver a vida espiritual tranquilamente. Então, nesse momento da vivência espiritual, espíritos aparecem para a gente, vêm conversar conosco, trazendo notícias. Ou então o espírito vê como se fosse uma tela de filme, de cinema, ele vê coisas que irão acontecer, fatos futuros. Esse se chama a mediunidade de premonição. A gente consegue lembrar. E quando a gente consegue lembrar, Kardec deu uma denominação a esse tipo de sonho de mediunidade onírica. O que é isso? É você ter esses sonhos e quando você acorda no corpo físico, você não esquece de nada. Lembra-se de absolutamente tudo, diferentemente do sonho comum, que a gente não se lembra, às vezes são pedaços, fragmentos
de imagens, a gente não tem nem certeza se a gente conhece aquelas pessoas que estavam conosco naquele momento. Então, no caso de Antônio, ele lembrava, quando ele acordava no corpo físico, ele lembrava. Existe uma personagem muito conhecida nossa, que era portadora dessa mediunidade, chamada José, pai de Jesus. José, a gente vê no próprio Evangelho, né, várias ocasiões em que o anjo Gabriel conversou com José durante o período do sono. A primeira vez, para tirar da cabeça dele a ideia de não casar com Maria, né? A segunda vez, para dizer a ele que ele fosse para Belém, e de Belém ele fosse para o Egito, e depois José sonhou novamente com Gabriel, dizendo: agora você pode voltar para Nazaré, porque o rei que queria matar todos os meninos, né? Porque foi isso que aconteceu. Jesus escapou, porque fugiu para o Egito, o pai dele o levou para lá. Então, a família de Jesus escapou do massacre de Herodes, no caso, né? O Herodes, o pai, o primeiro, Herodes o Grande, né, que mandou matar todos os meninos abaixo de 3 anos, para garantir que ninguém tomasse o seu trono, porque ele achava que esse príncipe que ia chegar e que a profecia falava, ia tomar o trono dele. Então, para garantir, ele mandou matar as crianças. E aí o anjo Gabriel disse a José que ele fosse para o Egito, ficasse lá até segunda hora, e sempre era durante o sonho que José tinha esse contato com Gabriel. Então, a ciência espírita, não é? Ela vai explicar a causa desses fenômenos. Como é que esses fenômenos acontecem? Quando nós fomos criados por nosso Pai, por Deus, simples, ignorantes, está lá na questão 115, né? Do Livro dos Espíritos, não fomos criados nem para o bem nem para o mal, fomos criados simples e ignorantes. E dali, a partir de então, com o uso do nosso livre-arbítrio, é que fomos escolhidos. Nós pelo caminho do bem, nós temos pelo caminho do mal. Mas não fomos criados assim. Deus não criou pessoas ruins e também criou pessoas boas. Não. Criou a todos simples, sem saber nenhum, e que esse saber foram conquistados a partir das nossas sucessivas reencarnações. Então, o que é que causa os fenômenos mediúnicos? Qual é o laço, a explicação? Então, Kardec vai dizer que é no perispírito. O perispírito é o nosso primeiro corpo. Quando Deus nos criou, nos tirou do princípio inteligente, nos individualizou como pessoa, como ser, como espírito, Ele nos deu um corpo espiritual. Por que Ele nos deu esse corpo espiritual? Para que nós pudéssemos transitar entre a matéria e a matéria não como a matéria daqui, não é? A matéria etérea, a matéria sutil. Então, para que a gente pudesse transitar nesses dois ambientes, tanto na vida física quanto na vida espiritual, que é a nossa verdadeira, esse perispírito, esse corpo espiritual, é ele que provoca o nosso nascimento e a nossa desencarnação também. Então, o perispírito é ele que provoca os fenômenos de efeitos físicos, que são 2 categorias, né? De efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Então, o perispírito é com o conhecimento dele que nós vamos entender as diversas circunstâncias, as diversas situações que acontecem na vida da gente. Por exemplo, Jesus curar uma pessoa que nasceu cega. Curou uma moça que há 12 anos ela tinha um fluxo sanguíneo que não estancava. Ela menstruava todo o ano inteiro. Uma moça que estava completamente encurvada, o nariz dela quase batendo no pé. 10 leprosos que vieram falar com ele. Tantas pessoas que estavam como mortas, dadas como mortas, no que a gente chama de morte aparente, ou catalepsia, ou letargia. Como é que Jesus conseguiu tirar essas pessoas dessa situação? Primeiro que ele usou o próprio perispírito dele, né? O perispírito, segundo os alunos Zimmermann, no levantamento que ele fez, são mais de 18 propriedades diferentes. Então, no caso de Antônio, qual foi a propriedade do perispírito que ele usou para ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo?
estar em Pádua e chegar até Lisboa, que levaria 3 meses para ele chegar lá. Como é que ele conseguiu chegar na mesma hora que o pai dele ia ser julgado? Então, é o perispírito que projeta o espírito para qualquer que seja a direção que ele quer seguir. Então, com a projeção, ou com, digamos assim, essa condição, não é, de extensibilidade, ele pôde estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é o perispírito, é o conhecimento do perispírito, por isso que a gente estuda, né, na doutrina espírita, a gente estuda no ESD, a gente estuda no EAD, a gente estuda nos diversos estudos que a gente faz, esse laço que prende o espírito ao seu corpo físico e vice-versa. Então, ele é o princípio de todas as manifestações. Não há como a gente dizer que a pessoa fez um passe de mágica, um truque, porque não existe passe de mágica nem truque para Deus. Tudo é real, né? Nós é que, como não ainda entendemos, achamos que é algum fenômeno de mágica, porque até Kardec duvidou, não é? Quando ele foi assistir às mesas girantes, ele foi ver se não tinha nenhum truque. Ele ainda não conhecia o espiritismo, né? Ainda era apenas estudante do magnetismo humano. Então, quando ele viu as mesas girarem, ele ficou curioso. Como é que elas conseguem fazer isso? Não tem ninguém puxando cordinha, não tem ninguém fazendo nenhum salamaleque. Então, como é que essas mesas giram? Aí foi quando ele descobriu as entidades desencarnadas, que eram elas que faziam com que as mesas girassem, fizessem barulho, dançassem, enfim, fizessem todos aqueles movimentos que eram feitos naquele momento. Então, toda essa ideia de sobrenatural, de maravilhoso, vai acabar quando a humanidade, né, toda a humanidade estiver ciente das propriedades do perispírito. E a tangibilidade, né, tudo isso, como é que o espírito consegue, por exemplo, ficar numa forma não humana. Se a gente pudesse ir agora, nesse momento, né, em algumas regiões do mundo espiritual, onde há muita dor e sofrimento, veríamos espíritos completamente desfigurados. Espíritos que parecem ovos. O perispírito do espírito fica tão, digamos assim, restrito, tão diminuto, que ele parece um ovo. E o que é mais assim, difícil e mais curioso ainda, André Luiz fala, que espíritos inteligentes que querem fazer mal para alguém, eles usam outros espíritos nessa forma, que eles chamam de ovoides. Eles usam esses espíritos da forma de ovo para sugar as energias das pessoas. No livro Libertação, André vai falar do caso Margarida, que é uma moça que já está quase desencarnando, sem forças, porque ela tem diversos ovoides que estão em regiões estratégicas do corpo físico, como o baço, que filtra sangue, como o fígado, como outros órgãos do corpo físico, o pâncreas, que não fabrica a insulina se ele estiver com distúrbio, o fígado, que não faz suas funções se ele estiver com cirrose hepática ou cirrose medicamentosa, enfim. E os espíritos sabem dessas coisas. E eles usam outros espíritos para provocarem as doenças do corpo físico das pessoas que eles detestam, que eles querem se vingar. Então, com o conhecimento do perispírito, a medicina vai melhorar consideravelmente. Porque o que mais ela pode fazer agora é uma ressonância magnética, ou uma tomografia, ou um raio-x, para poder ver o que é que tem no corpo físico, mas ela não está vendo o que tem no perispírito. Como é que está o perispírito de Adiná na hora da tomografia, na hora do PET scan, na hora de qualquer exame? Os médicos não conseguem ver. Vai chegar o momento que a medicina, com o domínio também do perispírito humano, vão saber que remédios, que terapêutica, que tratamento se dará para diversas situações que a pessoa apresentar. Por enquanto, temos esses equipamentos que para nós é de alta tecnologia, mas não é para o mundo espiritual, não é?
O mundo espiritual tem tecnologias que a gente nem sequer imagina. Tecnologias que André Luiz cita no livro Nosso Lar, em 1944, e que só foram aparecer aqui na Terra na década de 90, nos anos 2000, e na espiritualidade já estavam obsoletos. Então tem muita coisa que ainda vai vir, muita tecnologia que virá, e que trará realmente muitas elucidações para que nós possamos viver mais tempo na Terra. Quanto mais a gente viver, melhor. Agora, viver com saúde, viver com dignidade, é assim que a gente quer para o nosso mundo regenerado, não é? Então, a ciência espírita, ela deu grande passo, aqui Kardec vai dizer, não é? Quando os espíritos trouxeram para a gente as informações acerca do perispírito. Chico Xavier entrou no elevador de um prédio onde ele ia todo mês se hospedar. Ele tinha um problema no olho muito sério, né? Ele sangrava, o olho dele sangrava. Então ele estava tratando esse olho em São Paulo. E quando ele ia para São Paulo, ele ficava na casa de alguns amigos. E ele entrou no elevador e, num determinado andar, entrou um rapaz no elevador. E o rapaz ficou olhando para Chico assim, Chico percebeu, não é? Aí ele disse assim, eu posso perguntar uma coisa ao senhor? Aí Chico, pois não, pode perguntar. O senhor usa um perfume? Aí disse o nome de um perfume lá. E Chico disse, não, eu não uso o perfume, mas sua mãe usa, não é? Como é que o senhor sabe? Sua mãe está aqui. Ela está aqui do ladinho. E ela está mandando um beijo para você. Ela está mandando um abraço, diz que sente muito sua falta, que você é o amor da vida dela. Era até uma atriz famosa, que eu agora nem sei, não me lembro mais o nome, esse rapaz era filho dessa moça. E aí, Chico estava usando uma das propriedades do seu perispírito. O nosso perispírito, ele tem uma condição de identificar odores que nós aqui não temos. Mas no momento mediúnico, sim. Então, Chico, naquele momento, não é, era o médium da moça desencarnada, que estava ali com saudade do filhote dela e estava pedindo a Chico que beijasse ele por ela, não é? Então, nós temos no nosso perispírito a capacidade de provocar diversos e mais diversos fenômenos, como o sonambulismo, por exemplo, não é? O sonambulismo é aquela condição que o sonâmbulo, quando ele acorda do sono, né, ele não lembra o sonilóquio, né? É o momento que a gente fala dormindo, a pessoa fala, e ela acorda e não lembra. Eu falei, eu não lembro disso aí. Ou seja, é o nosso perispírito que provoca esses fenômenos durante o descanso ou durante a vigília mesmo. Vai depender da situação e da necessidade, né? Então, nós temos, meus irmãos, né, na explicação mediúnica, nós temos, na explicação do que seja o perispírito, as diversas situações que aconteceram, que acontecem na igreja. Temos um amigo nosso, né, do meu movimento espírita, que ele visitou o Vaticano e ele esteve numa das dependências do Vaticano que não é permitida a entrada de pessoas, a não ser que haja uma permissão. No caso dele, como ele é um pesquisador, ele conseguiu entrar depois de várias insistências e ele entrou num lugar que era chamado Museu das Almas do Purgatório. E nesse lugar, ele viu diversas provas de manifestação mediúnica. Inclusive, ele viu mãos de cera que uma pessoa, nós, seres humanos, com aquela cera naquela temperatura de não sei quantos graus centígrados, claro que se a gente enfiasse a mão ali, quando tirássemos o braço, haveria um osso. Como é que aquelas mãos entraram ali naquela cera e não houve nenhum dano? Porque não foi uma pessoa humana que colocou a mão, foi um espírito. Ele consegue, assim, mostrar e provar a existência do espírito. Espíritos desencarnados colocaram suas mãos dentro da cera e elas se materializavam. E isso é guardado e é catalogado no Vaticano, só que eles não divulgam para todo mundo. Nós sabemos, por exemplo, que muitos santos, né, da igreja,
eles eram, na verdade, médiuns. Era um lugar onde havia, digamos, uma profusão maior de médiuns, era dentro da igreja. Mas eles não creem, ou eles não querem acreditar na mediunidade. Né? E a gente não vai, logicamente, julgá-los por conta disso. Cada um acredita no que acha que deve acreditar, né? Então, conta-se... Oi? Já existe, mas são muito poucos, não é? Que ele já tem um padre chamado José, não é? Teve esse padre, que ele era muito amigo de Chico Xavier. E esse padre, Frei José Carmelita, uma vez ele conversou com o Chico e disse que queria sair da igreja e se tornar espírita. Chico disse, não, meu irmão, você está tão bem aí na sua igreja, você faz o bem, você faz a caridade, você cuida de crianças, você cuida de pessoas carentes, então você já está fazendo um trabalho. Se você sair, vai ser uma lacuna, vai ser uma perda muito grande para essas pessoas. Fique onde você está. Quem era esse padre? Esse padre foi simplesmente aquele Dom Palau e Teves, lá de Barcelona, que mandou queimar os livros espíritas no Alto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. Mais de 300 livros espíritas foram queimados. E esse padre renasceu no Brasil. Renasceu no Brasil e se tornou amigo de Francisco Cândido Xavier. É por acaso isso? De jeito nenhum, que não é por acaso. Um ano depois que Dom Palau mandou queimar os livros, ele faleceu, desencarnou. E, uns meses depois da desencarnação dele, Kardec ficou admirado. Ele veio, pediu permissão para participar de uma reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec ficou emocionadíssimo, porque na época do Alto de Fé, não é? Muitas pessoas queriam que Kardec pedisse o dinheiro de volta, porque ele gastou um dinheirão com impostos para mandar os livros, pagou tudo que era preciso, e as pessoas ficaram na cola de Kardec. Vá lá, peça indenização, foi um ato de intolerância e tal. E os espíritos disseram, não faça nada disso, até porque é aquela história popular que a gente diz, né? O tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque eles pensaram que estavam causando um grande prejuízo para a doutrina. Pelo contrário, eles deram uma alavancada na doutrina, porque muita gente queria saber, por curiosidade, o que é que tinha naqueles livros que o Dom Palau estava tão empenhado em mandar queimar. E tem mais, ele fez um espetáculo na praça, né? Ele chamou o Carrasco. O Carrasco só estava presente quando havia o réu eram os livros. Então o Carrasco veio todo paramentado, né? Com capuz na cabeça, tudo aquilo ali, para queimar os livros. Então, muitas pessoas ficaram curiosas e ao invés de se afastarem, elas se aproximaram. Então os espíritos disseram que foi um efeito colateral positivo para a doutrina espírita. Inclusive, Dona Amália Domingos Soler, né, que é uma médium conhecidíssima do movimento espírita lá da Espanha, ela deu um boom, ela tinha um periódico, ela tinha uma influência na comunicação muito grande, e ela deu uma grande ajuda na divulgação dos livros. Aqui em Caruaru, no ano de 1906, em agosto de 1906, também houve o Alto de Fé, só não foi de Barcelona, foi de Caruaru, né? E queimaram vários livros também espíritas, bíblias protestantes, porque existem diferenças entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Enfim, então vejam, a doutrina espírita tem muito a contribuir com as explicações dos diversos fenômenos que acontecem no mundo. Muitas pessoas acham que foi passe de mágica Jesus ressuscitar Lázaro, que foi passe de mágica ele mandar a tempestade parar. E nós sabemos que não tem nada de mágica. São leis naturais, criadas por Deus. O que falta é a gente conhecer essas leis, aprender a usá-las da forma correta, para o nosso próprio bem, para um retorno positivo para a gente, para quem estiver conosco. Então, enquanto nós não aprendemos, digamos assim, aprendemos a lidar bem com essas leis, nós precisamos estudar, pelo menos, para a gente se aproximar desse assunto e poder até entender quando eles acontecem.
Então, o nosso perispírito, ele é portentoso, né? Então, nós podemos plasticizar nosso corpo espiritual de forma que vocês podem me reconhecer quando eu desencarnar e vir até aqui ao Antônio de Pádua e vocês me verem andando por aí. Ou lá na federação. Eita, Diná, eu vi a Diná hoje, lá na federação. Foi o espírito que vocês viram? Não, o espírito a gente não vê, porque o espírito ele é uma chama, o espírito é uma centelha. O que é que você viu? Você viu o perispírito de Ediná. Ela pegou o perispírito dela e fez, ela ficou com a aparência que vocês conhecem. Tanto é que eu vi Ediná, eu vi meu pai, eu vi minha mãe. Por quê? É o perispírito que faz isso, que modela a nossa aparência. O senhor Batista Campos, que é um espírita bem conhecido aqui, ele foi fazer uma palestra na federação, e só que ele ficou lá, conversou muito com as pessoas. Naquela época, a reunião pública, ela terminava 9 horas da noite, e ainda ele ficou conversando lá com os amigos. Quando ele saiu da federação, já era quase 10 horas da noite, e ali, aquele bairro da Encruzilhada, ele fica muito esquisito. Inclusive, muitos irmãos nossos, que são moradores de rua, vêm de lá do centro da cidade dormir na Encruzilhada, dormir por ali. De manhã eles levantam e voltam lá para o centro da cidade. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas na época era. E aí, seu Batista, quando saiu da federação, tudo já esquisito, né? Porque os transportes só ficam na outra avenida, na Avenida Conselheiro Portela, onde tem a Matriz do Espinheiro. Ele precisava andar mais ou menos uns 150, 200 metros para chegar na parada do ônibus, né? E quando ele estava indo, vinham 2 rapazes de rua, 2 moradores de rua, né? Ao contrário, ele começou a fazer uma prece, ele disse, né? A única coisa que eu podia fazer, eu pensei logo em assalto, essas coisas, era orar. E ele orou bastante e passou. As pessoas passaram por ele e nada de mal aconteceu. Depois, ele ficou sabendo, ele contou isso pra gente, né? Numa reunião mediúnica, lá da Casa dos Espíritas, que ele foi salvo por 2 espíritos que se camuflaram como se fossem lobos, aqueles lobos bem famosos do pescoço preto, que são os mais famosos, mais ferozes, eu acho. Né? O pastor alemão, ele remonta, né, aos tempos dos hebreus, né? Um cachorro muito antigo, pitbull e outros aí, não sei se é o Rottweiler ou é o pitbull, eu sei que são cachorros, né? Animais muito antigos, e que a genética vem ajudando esses bichos até hoje também. E aí, a explicação que foi dada é que os 2 rapazes viram os cachorros ao lado do seu Batista e ficaram com medo e passaram sem fazer, né? Então, na verdade, os espíritos, nós podemos, digamos assim, termos diversas aparências a depender do nosso desejo. Conta-se que lá na federação tinha um senhorzinho que ele ia sempre, todos os domingos, assistir palestra, ele usava chapéu panamá, gravatinha borboleta, aqueles terninhos de linho, muito bonitinho, muito elegante. Ele ia todo domingo para a federação assistir a palestra pública. E ele passou um tempo sumido, né? E a gente descobriu depois que ele tinha desencarnado. Mas algumas pessoas viam ele lá na federação sentadinho, assistindo palestra, andando ali por baixo, pelas dependências térreas. Ou seja, nós podemos mexer na nossa aparência, a depender da necessidade, para que ou a gente seja reconhecido ou cause algum impacto para quem estiver nos vendo ali. Pode ser uma aparição para muitas pessoas, mas pode ser uma vidência para uma só, né? Porque aparição é quando o espírito pode aparecer ao mesmo tempo para várias pessoas. E a vidência, geralmente, é uma pessoa que vê, apenas ela está vendo ali um espírito, e ela pode dizer quais são as suas características, se é um homem, se é uma mulher, não é? Se está vestido assim ou não, enfim. Então, tudo isso tem explicação no nosso corpo espiritual, não é nada fora da normalidade. Está tudo dentro das leis divinas, das leis de Deus, não é, meus irmãos? Então, acho que era isso, tá bom? Tem outras informações sobre o Antônio, que ele, certa feita também, foi interpelado por um dos amigos dele do convento, dizendo
que haviam umas pessoas estragando a horta lá do seminário onde eles viviam. E Antônio, quando chegou lá, viu que não eram encarnados que estavam fazendo isso. Em verdade, eram desencarnados. E é que aquele rapaz que veio falar para ele era médium de vidência, só que não tinha essa noção. Pensavam que eram pessoas mesmo encarnadas que estavam quebrando lá, arrancando as hortaliças. E aí, Antônio disse para ele: meu filho, sossegue. Não são demônios, porque assim como os católicos chamam os espíritos obsessores, né? Chamam eles de demônios. Aí Antônio disse: não são demônios que estão destruindo a seara. São espíritos desencarnados que querem distrair sua atenção para que você fique com medo e você, né, faça alguma loucura ou fique apavorado. Na verdade, os espíritos desencarnados, eles também brincam de assustar. Daí a necessidade de nós termos total respeito com essas pessoas, né? Essas brincadeiras do copo, brincadeira do pêndulo, algumas brincadeiras com desencarnados é bom não fazer. Porque se a gente brinca com eles, eles vão se sentir no direito de brincar com a gente também. Então, todo respeito, né? A doutrina espírita nos ajuda nesse sentido, de que nós devemos respeitar todos os espíritos, que sejam bons ou não. Nós precisamos respeitar a todos, como gostaríamos de ser respeitados, caso estivéssemos, né, numa situação também dessas. Fôssemos uma pessoa que incomodasse, gostaríamos de ser compreendidos também. Então, essa, digamos assim, a advertência maior de que os seres perversos, os seres que são maléficos, são filhos de Deus também. Deus gosta deles também. Não gosta só de mim, que sou boazinha, não. Gosta deles também. Então, são meus irmãos, preciso respeitá-los. E é dentro dessa sistemática de respeitabilidade que nós vamos vencendo as coisas difíceis que estão acontecendo e vamos fazer com que a nossa sociedade ela possa ser uma sociedade realmente justa, sincera e honesta, não é? Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.